do Estado para a democracia. O bem de todos, daquilo que todos temos comum. Última constatação. Eu vou fazer 3 perguntas. Última. Eu já avancei 3 minutos no tempo marcado. Mas eu quero fazer os perguntas. Primeira pergunta. Rápido. Se a finalidade do Estado para a filosofia totalitária é o bem de uma classe, de uma raça, de uma nação, quem define? Quem define essa finalidade? Em concreto, na filosofia totalitária, em concreto, quem define o bem da raça, o bem da classe, o bem da nação? Quem define? O Estado não é raça, não é classe, não é nação. Quem define? O totalitarismo precisa criar uma instituição que se proclama dona dessa utopia. E essa instituição é o chamado Partido Único. Por isso que não há totalitarismo sem a ideia de um partido que tem que dominar sozinho, excluindo todo e qualquer outro. Porque ele é o dono da verdade. Só pessoas como Tavares, que sabe bem que é totalitarismo, e alguns outros poucos. Sabe o terrível dele? Quer dizer, quem define? Organiza-se um partido que vai falar pela raça, pela classe e pela nação. É o Partido Único. Então, quem define a finalidade do Estado é o Partido Único. Agora eu pergunto, e para que a política? Para que política? Eu respondo a você que é política. Se tem um partido que já sabe de antemão qual é a finalidade do Estado, eu pergunto a você, para que a política? Para que a política? Para quase nada. Na verdade, a política é apenas para permitir o domínio desse partido absoluto e a execução dos planos e da ideologia salvacionista desse partido. É para isso que é política. Veja que a política ela é distorcida e eu diria apequenada. Esse é o aspecto interessante do totalitarismo. Se ele aparentemente ele é a politização de tudo, e é, ao mesmo tempo é o apequenamento da política. É a redução da política a uma técnica pura e simples de dominação. Aparentemente é uma politização de tudo, mas na prática é um apequenamento da política. Eu diria até que essa politização de tudo, no fundo, é uma religiosização da política. Não é nem política, é uma distorção da política. E a transformação da política na razão de viver das pessoas. E isso não é política. Isso é o apequenamento da religião. Então, na verdade, o totalitarismo faz o seguinte, ele transforma a política numa religião, que é uma distorção completa. E reduz, no fundo, o papel que seria uma verdadeira política à simples opressão, determinação de um partido. Segundo, o que a ideologia liberal e individualista diz? Qual é a finalidade do Estado? Para a ideologia liberal e individualista, a finalidade do Estado é o bem de cada indivíduo, o bem individual. Pergunta, se a finalidade do Estado é o bem individual, para que política? Para que o próprio Estado? Para que administração? Para que governo? Para que o vereador, o prefeito, os políticos que vão dar a vida
onde estava o seu bem, e estava tudo resolvido. Essa é a utopia. Isso também é uma utopia. Essa é a utopia do liberal individualismo, que acha que, no fundo, nós podemos viver sem política. Por quê? Porque enxerga o ser humano somente como um ser individual. Mesmo? No fundo, o totalitarismo e o liberalismo tarado, eles se aproximam na sua aversão à política, no seu descrédito aos políticos. Agora, a última, que o Dalton está me olhando para de 10 minutos. Última. E a democracia. Finalidade da democracia, o bem de todos, naquilo que todos temos em comum. Agora eu pergunto, a quem cabe, na filosofia democrática, definir o bem de todos, naquilo que todos temos em comum? A quem cabe? A quem cabe? A quem cabe? A quem? A quem cabe definir o bem de todos? A quem? A quem? A quem cabe definir o bem de todos? Não. A quem cabe definir o bem de todos? Todos, eu sabe. A quem cabe a definição do bem de todos? A quem cabe definir o bem de todos? Porque há 2.400 anos essa foi a referência que a história construiu. Instituições, 2.400 anos.
representativo. E a atividade pela qual a sociedade busca realizar o bem comum, o bem de todos, naquilo que todos têm de comum. Então eu diria a vocês, política e democracia são indissolúveis e indissociáveis. Eu poderia dizer que a democracia é realmente o regime e a filosofia que valoriza a política até as suas últimas consequências. É aquela que realmente valoriza a dimensão política do ser humano. Em conclusão, o mundo pode mudar, o mundo pode se tornar globalizado, as formas de organização política que temos hoje podem ser superadas, mas a política nunca poderá ser superada. E nós vamos ter que criar novas formas políticas, novas instituições políticas, novos canais representativos. Nós temos que criar nova técnica de realização da política. Do último encontro de ciência política que tive em Quebec, discutiu globalização, governança e comunidade. E o discurso-chave do fundador, do presidente, foi esse. Qual é o problema do mundo que se globaliza? E isso está, olha aqui, isso está nos documentos do Papa João Paulo II. Há um outro documento que o Papa publicou ano passado, e que não está sendo na Igreja do Brasil devido publicação, divulgação. A Igreja na América. Qual é o problema da globalização? O problema da globalização não é haver a globalização. Isso eu acho que é inevitável e inexorável. O problema da globalização é que está havendo apenas uma globalização da economia. E dentro da economia, inclusive, está havendo apenas a globalização dos capitais, a globalização dos fluxos econômicos. E qual é o problema? Se eu globalizo a economia e não globalizo o quê? A busca do bem comum, o que eu vou fazer com a economia? O que eu vou fazer com a riqueza que está sendo produzida? Para isso eu preciso o quê? Globalizar o quê? Globalizar o quê? Globalizar a política. Então a solução para este mundo que se globaliza não é como aqueles pequenininhos, cara, trancar a globalização econômica. Porque tu não vais conseguir trancar a globalização econômica e tu não vais resolver o problema da humanidade trancando a globalização econômica. O que nós precisamos como urgência, urgentíssima, e é isso que os cientistas políticos do mundo inteiro estão preocupados, é criar verdadeiramente instituições representativas em termos universais para a globalização